do minicurso, que eu vou convidar a Maria Luísa França, Malu e Elton, né, que nosso convite prepararam umas orientações para vocês sobre como produzir vídeos sem complicação. Né? É esse o tema desse mini curso que vamos iniciar agora. E aí eu peço também para Rickson, que fez a filmagem, né, também fica por aí, porque em algum momento, né, eu posso chamá-lo para também contribuir com esse mini curso. O pessoal está acompanhando? Estão com ânimo, pessoal? Olha só, temos aqui sala cheia, hein? Mais de 50 pessoas acompanhando aqui. Vocês estão em casa, estão na universidade, estão no escritório, então pega o cafezinho, né? Pega... agora sim, tem que pegar, sabe o que também? Papel e caneta, por quê? Vamos ter aqui as orientações do pessoal que fez aquele vídeo lá, né, que vai passar para vocês o quê? A experiência que eles tiveram de forma sistemática, para que vocês possam ter as primeiras orientações de como se situar, né, nesse processo de produção de vídeo. Então, recomendo que vocês peguem seus lápis e canetas para tomar notas aqui com Malu e Elton. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde de novo. Nós queremos agradecer novamente esse espaço, né? Porque estava até comentando aqui, antes da gente falar, que se a gente tivesse desse momento de socialização e trocas, teria sido um pouco mais fácil esse processo de organização, né? Muito bacana esse espaço de trocas e tudo mais. Sim. Muito bem. A gente preparou aqui um slidezinho mais ilustrativo e acho que para quem quiser anotar também, né, como o professor disse, acho que vai facilitar. Primeiro, voltando um pouco assim, o vídeo que nós produzimos da minha pesquisa com a ajuda de Elton, né, foi para o Congresso de Iniciação Científica. Então, como o professor Lucas havia falado, é muito importante você saber qual é o espaço que você vai querer dar essa divulgação, né? Tipo, para onde vai ser a direção do seu produto visual. Uhum. Então, tudo foi feito especificamente para essa proposta do Congresso de Iniciação Científica. E eu só queria comentar, né, que o nome dessa apresentação, né, como produzir vídeos sem complicação. E aí a gente vai mostrar alguns passos que a gente percorreu, né, nessa produção, e pode parecer que, por ter muitos passos, não está descomplicando, está complicando, mas eu acredito que todos esses passos que a gente seguiu, na verdade, ajudou a simplificar o processo no São geral. Facilitadores, sem dúvidas. Isso. Então, só voltar aqui um pouco. A estrutura que a gente pensou para trazer para vocês, que também foi a que a gente usou no processo de criação desse material, foi planejamento, gravação e edição, né? Assim como os demais colegas falaram. Isso. Então, todo o planejamento se inicia por um debate de ideias, assim. E aí são perguntas que você deve fazer com seu grupo, ou individual, ou em dupla, como foi o nosso caso, o que vai precisar ter nesse material. Então, essas perguntas norteadoras vão ajudar na concretização desse projeto, né? Uhum. Então, o que eu vou apresentar no vídeo, onde vou fazer a gravação, quanto tempo o vídeo deve ter. E aí, no nosso caso, tinha o edital, que dizia lá que o nosso vídeo deveria ter, no máximo, 2 minutos. Então, eu sabia que eu não poderia passar desse tempo. E tem um detalhe também, que é quanto tempo vou precisar para fazer a gravação, né? Que quando saiu o edital também, né? Essa proposta, no final perto de acabar o primeiro ano da iniciação científica dela, não tinha muito tempo sobrando, né? Então, todas as perguntas são importantes, né? De você prospectar para fazer esse trabalho. Um grupo falou aí, né, que estava no final do semestre, e aí era aquela correria, foi parecido também como foi no meu processo de confecção desse material.
Estava no início do semestre, mas tinha acumulado um monte de coisa, assim, que eu precisava entregar, precisava fazer, então foi um pouco corrido, e se eu não tivesse esse algoritmo, esse passo a passo, talvez fosse muito mais complicado fazer esse trabalho. Então, outra pergunta também é quais ferramentas eu vou utilizar para fazer a gravação? Que aí, no meu caso, eu separei os livros que eu usei na pesquisa, enquanto artista, separei os materiais visuais, tinta, o meu caderno antropotécnico. Então, tudo isso eu fui selecionando porque eu sabia que seriam ferramentas visuais que eu utilizaria na gravação. Isso. E aí, outra parte importante do planejamento é um roteiro de vídeo. A gente dividiu em 2 partes o planejamento de roteiro, sendo um roteiro de vídeo e outro de fala. Foi ótimo o professor ter trazido como o pessoal fez, porque ilustra bem esse movimento, né, que é detalhar. Você vai dizer, vou gravar tal cena sei lá, na parte X da biblioteca, ou vou pegar a entrada da universidade, sei lá. Tudo isso é bom ter registrado, detalhado. Foi assim que eu fiz, e ainda teve alguns imprevistos, assim, porque a priori eu iria gravar na biblioteca, porque eu pensei, o espaço do laboratório é um espaço comum. E aí eu pensei que poderia atrapalhar, não sei o que tem. Só que durante o período que eu tinha disponível, aconteceu de o laboratório não ter ninguém, só outra colega que também estava no processo de gravação. Então, as coisas se alinharam. E aí, se eu não tivesse esquematizado esses passos, talvez ficasse mais difícil improvisar nesse momento. E aí, nesse roteiro do vídeo, é justamente isso, né? O que vai aparecer primeiro no vídeo, o que vem em seguida. Pensar numa sequência, né, do que vai ser mostrado no vídeo. Na ambientação, dos recursos visuais, né, que ela disse já, que das ferramentas que ela usou, dos recursos visuais ela pegou os cadernos antropotécnicos, as tintas, né, que mostra rapidinho ela fazendo uma pintura também, que a gente gravou, e a ambientação, no caso, pensar no lugar, né, que foi gravar, que a gente tinha tido outras ideias de mostrar o corredor, não sei o que, só que realmente a questão do tempo de ser no máximo 2 minutos, que é o que o Congresso pede, limitou bastante, né? Mas as limitações fazem parte também, né, do processo. Isso. E aí, nessa perspectiva também, criar um roteiro de fala é essencial para esse processo, né? No meu caso, eu tinha ali os requisitos que a ProPESC pede, né? E aí eu precisava adequar o tempo que eu tinha de fala com as coisas que eu tinha para falar da minha pesquisa, e sem dúvidas esse foi o maior desafio, assim, para mim. 2 minutos é muito pouco para falar sobre um ano inteiro de pesquisa, então foi um desafio, mas esse roteiro, sem dúvidas, foi essencial. E aí a gente traz aqui algumas dicas, que é escrever o que será apresentado da mesma forma como será falado, cronometrar o tempo de fala do roteiro e adequar o tempo disponível. Isso aqui foi muito bom, né? Tipo, Sim. Eu escrevi o meu roteiro e aí eu cronometrava quanto estava dando. E aí dava, sei lá, 6 minutos, 3 minutos. Aí não podia ser, né? Porque tinha no máximo 2. Então aí, a gente pensava, precisa adequar mais, né? Precisa adequar. Precisa reduzir. Modificar. Mas precisa reduzir ao mesmo tempo que não perca a coerência do que está sendo dito. Então, tudo isso vem na hora do planejamento, né? Quando for gravar, já são outros desafios. Uhum. E aí, como o professor também trouxe do grupo que fez o trabalho sobre a apresentação do curso de Ciências Sociais, né? Ajustar a linguagem para o público-alvo. No meu caso, o vídeo é feito pela academia, mas tem essa proposta também de ser divulgado para além. Então, tinha que estar ali, né? Tanto na linguagem para a academia, quanto de forma acessível para quem está vendo de fora, porque eles divulgam nas redes também, no YouTube, os vídeos selecionados, né?
E aí, passando dessa parte, né, de planejamento, a gente separou como a etapa de gravação. No caso do vídeo que a gente produziu, algumas partes da gravação vieram antes do roteiro de fala. Por quê? Como a gente pensou que teria pouco tempo, né, para fazer, e tem que ser só em 2 minutos, se fosse gravar ela falando sobre o projeto, né, poderia ser que precisava fazer muitos takes. A gente pensou coisas desse tipo, então a gente pensou que seria melhor fazer uma gravação e colocar o voice over, né? Colocar a voz tipo, por cima do que está sendo mostrado na tela, que é como ficou no final, né? Não aparece ela assim de frente para a tela, falando como a gente está falando aqui agora, né? Foi uma forma que a gente encontrou de otimizar o tempo que a gente tinha, porque, sei lá, a gente gravou numa segunda-feira e o vídeo era para ser entregue até a quarta. Então, tínhamos um período um pouco pequeno para essa produção, né? Ao mesmo tempo que a gente não queria perder qualidade. Isso. Então, foi uma alternativa que não prejudicou quem estava assistindo, na verdade, trouxe até uma dinamicidade, assim, e é isso, precisa saber também improvisar, ver quais são os melhores jeitos de lidar com as situações. Enquanto a gente trouxe aqui como primeira dica, ao gravar o vídeo, busque seguir os roteiros criados anteriormente. A gente, como ela disse, improvisar também faz parte, né? Às vezes você está lá no lugar da gravação e aí tem uma ideia nova. Mas a maioria das gravações que a gente fez foi coisas que a gente tinha planejado realmente, né? E o segundo ponto, para se atentar ao enquadramento das cenas, né? Para mostrar exatamente o que você quer mostrar. E aí eu contei muito, embora eu que tivesse com o celular, né? Que a gente usou o celular para gravar, eu contei com a ajuda de Malu, que ela foi, digamos, a diretora de arte. Eu fiz a edição, ela foi a diretora do vídeo, né? Eu mostrava como tinha feito, ela, não, tenta fazer mais perto, mais longe, eu cortando mais aqui. Mostra menos isso, mais aquilo, né? Deixar o enquadramento legal do ponto de vista dela. Porque uma parte interessante do vídeo é que ele precisa contar uma história, né? Para quem está assistindo ali, é uma narrativa visual. Então, tudo precisa fazer sentido, assim. Nos nossos tempos, assim, né? O recurso visual é uma ferramenta, assim, indispensável, precisa ser dinâmico, precisa ser atrativo, então tudo isso precisa ser muito bem pensado nessa etapa de elaboração desse produto. E aí, mesmo que a gente tinha, né, feito já um roteiro de vídeo, também tem como dica para gravar versões, né, ou takes, como chama quando está gravando o filme, né? Versões diferentes de uma mesma cena, e na edição a gente seleciona alguns, né? Isso a gente acho que fez pelo menos uns 2 takes das ideias que a gente teve, né? Mas justamente também por essa uma produção que é no máximo 2 minutos, não cabia a gente gravar milhares de takes, né? Mas é uma boa ideia porque às vezes na hora que você está gravando você não percebe uma coisa que acontece ali, alguma coisa que acontece no cenário, sei lá. Sim. E aí na edição você consegue escolher uma versão alternativa. E aí, como a última dica da parte de gravação, você pode gravar o áudio separadamente e adicionar na edição, né? Que foi como o que a gente fez, né? Isso do gravar o áudio separado foi muito bom, porque eu já falei do tempo que a gente tinha, e se eu fosse gravar, eu sou um pouco prolixa, assim, às vezes, e tenho uma dificuldade de lidar com a câmera, sou mais tímida, então eu pensei assim, o que é que eu posso fazer para otimizar o meu tempo, né? Isso. Então eu ia demandar mais vezes, gravar, então essa solução foi primordial. E aí uma coisa que eu lembrei é que nos nossos debates de ideias veio várias ideias assim para essa gravação. A gente pensou em fazer uma sketch, tudo para tornar mais dinâmico, para contar essa história, como eu havia falado. Só que se adequar à proposta que está sendo feita é um desafio, assim, né? A gente lia o edital e dizia assim que se aparecesse uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, você precisava ter autorização dessas pessoas que estão aparecendo. Então, tudo que vai nortear o seu processo criativo vai ser a proposta que
está sendo colocada ali, né? Uhum. A gente pensou em gravar na biblioteca também, e aí... Você falou antes, né? E aí, só que quando estava se aproximando do dia que a gente poderia ir gravar, né? A gente pensou, mas se a gente gravar lá, vai ter outras pessoas, porque tem um fluxo muito maior do que o laboratório de pesquisa, né? Então, a gente ia ter que pedir autorização de todo mundo, ou então borrar a cara de todo mundo na edição, que seria bem trabalhoso. E também Então, perderia um pouco da qualidade mesmo do vídeo, né? Tipo, como eu falei, esse vídeo específico tinha uma proposta específica, que foi o Congresso de Iniciação Científica da Propesc. Se fosse outra proposta, um vídeo para o YouTube, talvez não precisasse de tantas limitações. Tantas né? limitações, exato. Isso. E aí, que a gente pode dizer que a parte final, né, seria a edição. Como a gente disse, o que a gente usou foi o telefone, né, para gravar, celular, porque a gente não tem câmeras, mas talvez quem tiver câmera, sei lá, mas acho que a maioria das pessoas tem a câmera do celular mesmo. E na hora de editar, a gente fez pelo computador, mas nessa apresentação a gente também pesquisou outras ferramentas semelhantes ao que a gente usou para poder mostrar outras ferramentas que seriam mais acessíveis para quem não tem computador, para quem só tem o celular, né, para gravar e para editar. Então a gente viu alguns aplicativos que possuem ferramentas de corte, de aceleração, de camadas, de faixa de vídeo, faixa de áudio separadas. Edição de imagem. Isso, edição de imagem. Então, os aplicativos que a gente encontrou que fazem essas coisas é o CapCut, é o Clipchamp, e o Canva, ele faz, né, Animação. é mais conhecido por fazer slide, né, assim, apresentação, mas ele também faz vídeo, né? Você pode botar o vídeo e colocar umas animações por cima e baixar do Canva. Uhum. Isso é possível. E para o computador, sim, e todos esses aplicativos são gratuitos, né? Pelo menos para instalar, eu acho que deve ter. Alguns têm versão Pro, né? Sei lá. Mas todos esses conseguem fazer essa edição gratuitamente. E de computador, o colega falou que ele tinha trabalhado com vídeos, né, antes e tal, e aí a gente assistindo lembrou aqui que eu tive essa parte na edição porque também, quando eu era pequeno, eu gostava também de editar vídeo, eu usava a ferramenta chamada Windows Movie Maker. Era ótima, só que não existe mais. Mas uma ferramenta similar e que é gratuita, que é de código livre, que a gente viu. Pois é, mas não existe mais, sabia? Foi descontinuado, né? Foi descontinuado pela Microsoft. Esse OpenShot, que também possui essas mesmas ferramentas, né? Mas o que a gente acabou usando mesmo foi o Adobe Premiere Rush, que é uma versão simplificada do Adobe Premiere, né? Que é um software super profissional, sofisticado, né? Super complicado até. E o Rush é uma versão simplificada que é bem parecida com esses outros, com esse CapCut, com o Clipchamp, o CapCut, com o Clipchamp e o OpenShot. Existe uma razão também para a gente usar o pacote Adobe, especificamente esse programa, porque nós somos ilustradores, então a gente usa com frequência o pacote Adobe, então não vale a pena se for só para um vídeo assim. Principalmente porque é um pacote pago, né? Pacote pago, tem a exato. versão do estudante, mas ainda acaba sendo inacessível muitas vezes. E aí a gente utiliza bastante outras ferramentas como Adobe Illustrator, Photoshop, então faz sentido que a gente tenha esse acesso a esse pacote, né? Mas ele é muito bom, apesar de ser pago, é excelente. Para mim, um dos melhores, assim. E a gente não vai incentivar aqui pirataria, né? Vocês baixarem pirata, não. Tem essa opção, né? Não mas vou não dizer vão. isso, não pode fazer isso, tá? Mas aí, independentemente do software ou do aplicativo que vocês usarem, aqui são as ferramentas que a gente vai precisar na hora de editar, né? Que é ferramentas de recorte, você tira partes que você não quer que apareça no vídeo final, né? Que
nesse caso, que era um vídeo de 2 minutos, era impossível não cortar, né? E utilizar filtros, né? Todos esses softwares que a gente citou e aplicativos, eles têm a opção de você utilizar filtros, você regular a saturação, o brilho, a matriz de cor. E alguns têm até a opção, tipo como o filtro do Instagram mesmo, que já são presets, né? Já são pré-definidos. E para deixar a imagem adequada. Esteticamente mais bonita, assim. Pessoalmente, eu acho que quando tem um reajuste ali de cor, deixa um ar mais sofisticado, assim, a produção visual. Você pode deixar adequado de acordo com a sua proposta, mais vintage ou mais moderno, sei lá. Eu acho que é um recurso muito importante e útil para essa qualidade visual. Uhum. E aí, nessas... mas tem uma coisa que a gente até conversou quando estava organizando, é que para ter cuidado com os filtros também, porque à medida que eles podem trazer essa qualidade, eles podem influenciar numa péssima qualidade, assim. Então, ficar sempre atento a os ajustes, se você estiver aparecendo no vídeo, ao tom da sua pele, para não ficar verde, nem roxo. Forte, assim, que doa o olho quando a pessoa assiste as cores, né? Precisa ter esse conforto, né? Precisa estar tudo bem equilibrado ali. Isso a gente vai construindo com o tempo, né? Não vai ser no primeiro vídeo, nem no segundo, que essa maturidade vai vir, mas com teste, testando, sempre que vocês tiverem um tempo, testem essas ferramentas, assim, é muito bom. Brinquem, né? Tipo, sei lá, fazer vídeo pro meu Instagram, aí já vai testando, assim. E quando você fala da maturidade também lembra outra coisa, né? Que nós dois atuamos como professor de escola fundamental durante a época da pandemia, então a gente teve que aprender a mexer nessas coisas. Foi, a gente tinha que gravar vídeo, então já foi uma experiência que a gente teve, né? Para edital nunca, né? Assim, para um edital foi a primeira vez. Foi. E aí foi um pouco mais complexo, mas esses testes a gente já fez assim antes. E aí todos esses aplicativos também possuem ferramentas de acelerar o áudio ou o vídeo, né? Que dependendo da proposta, do que você quiser mostrar, vai fazer sentido você acelerar ou desacelerar. Mais uma vez, retomando esse caso que tem no máximo 2 minutos, a gente usou um pequeno truque, que foi a gente acelerou o áudio um pouquinho, só que foi teste também, né? A gente tinha feito um primeiro texto que ficava um pouco longo, e se a gente tentasse acelerar, ia ficar parecendo aqueles áudios de Zap, né? Que a pessoa bota 2 vezes e fica... Aí não dava para entender. Então, a gente buscou encontrar esse equilíbrio, né? De uma forma que coubesse dentro do tempo necessário e ficasse bom de ouvir, né? Desse para entender tudo que estava sendo dito. E a gente chegou nesse final, né? O máximo que eu consegui reduzir meu roteiro, assim, foi de 2 minutos e 16 segundos, assim. Foi o máximo. Não dava para tirar mais nada, não dava para acelerar mais nada. Era aquilo. E aí a gente usou esse recurso de acelerar um pouco a minha fala, de forma que não perdesse a compreensão, né, de quem estava ouvindo, mas também que se enquadrasse no tempo de 2 minutos. E aí isso não foi de primeira. Ficava rápido demais, muitas vezes não dava para compreender o que estava sendo dito, então foi teste. Uhum. E aí, a gente já falou dos filtros, né? Mas esses aplicativos também têm uma outra função, que são efeitos de transição entre cena e animações, né? Que vocês podem usar também. Os vídeos dos meninos... por exemplo, da introdução ao curso de Ciências Sociais, usaram muito fade in, fade out, né, que apaga a tela, depois esclarece, escurece. Os vídeos dos outros meninos fizeram muitos cortes sem efeito de transição, mas que ficou muito legal na proposta também, gostei muito. Ficou uma vibe documental, assim, né, documentário, né? E... é isso, né, da proposta, assim, do que você quer expressar. Sim. Esse momento de edição é um momento de criatividade, assim, você vai criar ali, deixar fluir. E aí, como tinha essa preocupação, né, de ser um vídeo curto, então
a gente pensava na dinamicidade, né? Ela até falou que já é uma coisa dos tempos atuais, né? Ter que disputar a atenção nos vídeos, né? Ter que ter coisas chamativas e tal. Então... Foi na primeira versão que a gente fez, não tinha as imagens dos autores, nem aqueles elementos gráficos que aparecem, e aí eu assisti e disse, não, isso está muito chato. E aí a gente fez as imagens para trazer essa vontade de continuar assistindo, assim. Ainda mais para um vídeo que é de 2 minutos e que vai ter trilhões, né? Que todos os alunos de iniciação científica, remunerados e voluntários, tiveram que fazer, né? Sim. Então ia ser muitos vídeos. Ninguém ia ter... Né, a gente pensando, né? Que as pessoas não iam ter paciência de assistir todos se forem muito monótonos, né? Mas aí também deixa esse mesmo aviso para não exagerar, não ficar uma coisa, muitos efeitos na tela, assim, muito atrapalhar filtro, a visualização. muitas imagens por cima, né? Uhum. E aí, para finalizar essa parte falando sobre a edição, né? Deixar essa ideia de utilizar as camadas, né? Porque todos esses aplicativos possuem camadas, ou seja, por exemplo, no vídeo dela, né, do projeto dela, tem as filmagens que a gente fez e por vezes aparecem textos, imagens em cima, né, como se fosse uma camada acima. Então, essas camadas são muito interessantes de usar, né, para mostrar elementos visuais, ao mesmo tempo que mostra o vídeo por baixo, ou até para colocar legendas, né, a legenda tem que estar numa camada acima da imagem, né, para as pessoas conseguirem ver. Música, né? E para um toque final também colocar uma música de fundo, né? A gente foi pesquisando por música de fundo grátis, ou então em inglês, né? Que às vezes aparecem mais resultados. Free Use Background Music. E a gente pesquisou no YouTube mesmo e utilizou ferramentas online de baixar áudio do YouTube para o computador, né? E sempre prestando atenção nessa questão do uso, porque não pode ter direitos autorais, né? Então tem que ser de uso liberado para fins educativos e coisa do tipo. E prestar atenção para que a música de fundo, se você colocar, também não fica mais alto do que a voz, né, da pessoa. Roubando a atenção, né? Isso que Elton falou de prestar atenção se é de uso livre é muito importante, porque geralmente a gente coloca os vídeos numa plataforma, e essa plataforma, ela reconhece, na maioria das vezes, eu acredito que sempre, assim, o que está sendo usado indevidamente, seja uma música, seja uma imagem, assim, e pode acabar tirando o vídeo do ar, ou dando... Strike, né? Sei lá. Uma advertência por você ter utilizado essa música ou essa imagem. Então, sempre ficar atento a se esses recursos são grátis, são livres, né? Uhum. E uma coisa, no nosso vídeo, bem no iniciozinho, assim, tem uma cena que é ali da lateral do Xixila, e a gente colocou tipo uns passarinhos, assim, né? Que não são, de fato, o som dos passarinhos, mas a gente pensou, essa parte aqui a gente escuta muito passarinho, né? Óbvio que o meu celular não ia capturar esse som, mas foi uma memória que nós temos, né? E a gente pensou em colocar artificialmente, por assim dizer. E aí trouxe todo um significado, assim. Pelo menos eu achei. Até assim, na verdade, não é nem que não dava para ver os passarinhos, né? Porque na gravação tinha... Passava carro atrás. Passava carro atrás. Aí ficava um ruído que a gente não queria manter, né, na versão final. Que, como a gente já falou, também depende da proposta, né? Uhum. Em propostas mais documentais, como foi o caso dos meninos do outro vídeo, né? Ficou perfeito. Manteram o ruído, som ambiente, né? O som ambiente, e faz sentido para essa proposta, né? Uhum. E, enfim, a gente está aqui conversando com o que foi apresentado antes também, né? Mas o que a gente tinha preparado para apresentar foi mais isso, outro. E se vocês tiverem alguma coisa para complementar também, é isso. Sim, o pessoal que já apresentou, se quiser pontuar alguma coisa agora, a gente também deixa esse espaço aberto. Não sei quanto tempo a gente tem restante, mas... É isso. Muito bem, pessoal. Parabéns. Ótima apresentação. Tivemos aí já umas orientações
excelentes para o pessoal que vai logo mais, né, se aventurar em fazer seus primeiros vídeos de divulgação científica, e aí tendo o benefício de aproveitar a experiência que vocês tiveram, né, e que apresentaram para a gente aqui de forma muito didática, né? E a ideia era essa, então o objetivo foi alcançado assim perfeitamente. Alguém tem alguma questão, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Eu vou chamar aqui Rickson, que fez parte da equipe lá de registro e filmagem do vídeo sobre o curso de Ciências Sociais. Rickson, você está por aí? Opa, tô aqui. Então, Rickson, eu queria aproveitar também aí a sua expertise, né, na filmagem. Queria saber o que mais nós poderíamos acrescentar de orientações, de dicas, para o pessoal quando for fazer filmagens aí, seja de takes de espaço, seja de entrevistas, né? Porque a gente sabe que há dificuldades, né? Nós vamos usar normalmente esses equipamentos pessoais, né, celulares, e há limitações de captação de som e de vídeo. Assim, o que você tem a acrescentar com relação a isso? Bom, para essas situações, é muito interessante ressaltar, Lucas, que essa produção que a gente realizou, né, eu não tinha muita instrução sobre o audiovisual em si, sobre a arte, na verdade, não sobre o audiovisual, perdão, mas sobre a arte de filmar. Eu não sabia muito bem como funcionava enquadramentos, essas coisas. Inclusive, no semestre seguinte, eu cheguei a pagar cinema no departamento de artes que foi ofertado, como uma disciplina optativa. Eu paguei ela e, assim, foi muito rico para mim, porque você expande muito a cabeça quando você pensa que, olha, a câmera, ela tá numa posição porque ela tá dizendo algo. Se ela tá numa posição acima, pegando a pessoa um pouco de baixo, ela tá querendo mostrar, de certa forma, uma inferioridade dentro de um cenário. Se ela tá captando a pessoa por cima, ela quer mostrar a superioridade dessa pessoa. Enfim, essa parte de enquadramento é uma ciência muito importante. E como os amigos falaram, os amigos que comentaram agora, a questão do uso de cores, né, dos filtros, para tomar cuidado, os filtros, eles também comunicam alguma coisa. Quando a gente usa cores mais frias, elas simbolizam alguma coisa. Quando a gente usa cores quentes, elas representam outra coisa. E exatamente, tem que tomar muito cuidado com a poluição visual, porque ela pode acabar tirando totalmente foco. Porque aí as pessoas vão estar, tipo, vão estar tendo dores de cabeça com aquelas cores fortes e não vão prestar atenção no que você quer transmitir para essa pessoa com o seu audiovisual. Bom, o uso de música, exatamente como vocês interpretaram. Não utilizamos músicas de fundo por ser algo mais documentado, e também por ser uma longa-metragem, né, digamos assim. Comparado aos outros vídeos, nosso acabou sendo uma longa-metragem, né, 18 minutos. E também o uso de músicas não licenciadas, né, porque é muito perigoso. A galera fala assim, não, mas é só deixar lá na descrição que não toma strike. Toma sim, toma strike. Vai tomar strike, vai ter problema com a plataforma, com o algoritmo. Então, e até, por exemplo, né, o YouTube, né, eu já tive muito contato com o trabalho no YouTube, e independente, você pode botar lá gigantesco o nome da música no final, vai tomar strike, vai demorar para o vídeo voltar, não, é melhor não usar. Melhor usar músicas que são gratuitas, é fácil de achar, tem diversas músicas, e também a utilização da música da forma correta, porque, por exemplo, imagina se a gente está fazendo uma cena falando sobre a morte de uma pessoa e botar uma música animada, não tem lógica nenhuma, né? Não faz sentido. Então vem, e também a questão do volume da música dentro do vídeo. Botar uma música muito alta. O que essa pessoa está falando? Não dá para entender. A música é uma música muito chamativa. Não dá para entender, não dá para perceber o que a outra pessoa está falando, porque a música está muito animada, a música, entendeu? Então é muito importante pensar em como você quer transmitir esse vídeo, como o pessoal trouxe aí essa lista, né, esse slide com essa lista de coisas que você deve pensar, também o nosso roteiro, que era bem
bem específico, né, bem detalhado, colocar as intenções. Essa cena aqui a gente tem uma intenção de mostrar o ambiente, né, tudo mais. O nosso vídeo, né, como era uma coisa mais de documentário mesmo, ele tem um pouco menos dessas intenções de cenas, né, de representar sentimentos e tudo mais, por ser algo voltado para um lado intelectual, um lado de mostrar história, um lado de mostrar de forma documentada. Então ele se ausenta um pouco desses sentimentos. Mas mesmo assim é muito importante porque as cenas, né, a forma de enquadrar as coisas, elas não representam só sentimentos, mas elas também representam focos. O que eu quero mostrar, o que eu quero apresentar para você. Então, para quem vai produzir agora vídeos, eu acho muito interessante que você consuma um pouco sobre conhecimento audiovisual para procurar aprender e aprender a executar principalmente essa ciência que é o enquadramento, que é o foco, que é o uso das luzes, o uso das cores, o uso da música também, que é muito importante, que você vai dar foco de fato àquilo que você quer apresentar. E não a uma música que, vou botar essa música porque eu acho ela muito legal, mas vai ver, ela não tem nada a ver com aquela cena na hora, ela não diz respeito ao que você quer apresentar naquela cena. Então, se atentar muito a esses elementos vai tornar o seu vídeo muito rico e com certeza vai dar uma relevância muito maior a ele. Olha aí, outras considerações. O Damião fez um comentário aqui bem interessante no bate-papo aqui da sala. Ó. Ele falou que é um microfone de lapela, né? Que são esses microfones portáteis, né? Que a pessoa coloca na roupa ou então segura assim na mão. São bem baratos e podem ser conectados ao celular. Então, isso vai ajudar na captação de áudio, né? Principalmente se for de entrevistas, por exemplo, né? Porque se a pessoa usa o celular, aí a captação do som fica prejudicada, porque não há conexão nenhuma. Mas se você tem esse microfonezinho que conecta ao celular, aí a captação já é, né, bem melhor. Lucas, eu poderia fazer só mais um comentário, né, que eu lembrei aqui. Sim. É a questão também dos instrumentos, né, da edição de vídeo, né, como o colega falou, né, que usou muito CapCut, é um aplicativo muito bom. Hoje em dia, a gente tem a benção aí de ter ótimas ferramentas intuitivas, ótimas ferramentas fáceis de usar, com interface simples, para realizar qualquer tipo de edição que, claro, né, dentro da nossa realidade simples, né? Não vamos, claro, não vamos fazer uma edição da Marvel, né? Não vamos colocar efeitos especiais nos outros, não, nada disso. Não vamos a CGI por enquanto, né? Mas para essa dinâmica de fazer um vídeo explicativo, um vídeo documentário, nós somos graciados por esses aplicativos que são muito fáceis de serem usados. Porque eu acredito que Elton também, e assim como eu sou de uma época já da edição de vídeo passada, que também utilizei o Movie Maker, que ele era com a interface mais bonitinha, mais simples de usar. Era o que o pessoal que editava vídeo costumava dizer, a introdução é aqui, esse aqui é o primeiro que você vai usar, você vai entender como é que funciona a edição de vídeo e tudo mais. E ele era um aplicativo muito simples. Aí depois o pessoal ia bastante para o Sony Vegas, que apesar dele ser pago, o pessoal craqueava lá, fazia, né, as coisas erradas, que eu também não vou, assim como o pessoal também não vou apoiar isso. Mas aí você vai ver, são aplicativos que eles exigem muito mais atenção, até porque não são traduzidos, são aplicativos que estão em inglês e que são necessários aí muito mais atenção, muito mais foco, mas também que em contrapartida fornece muito mais objetos para que você possa trabalhar durante a edição, te dá uma liberdade maior se você souber utilizar. Então, é muito interessante também escolher um aplicativo. Eu digo que hoje em dia é menos torturante a pessoa editar um vídeo, é bem menos torturante do que antigamente, porque antigamente dava erro, tinha que ficar salvando trabalho, tinha que voltar do zero, era um inferno, tinha que acertar o frame certinho, cara, era horrível. Então, o CapCut, ele é muito bom, né, como o Damião acabou de falar aqui,
é um dos melhores que tem, né? É muito melhor do que o Movie Maker, com certeza. O Movie Maker era muito velho, é muito velho se a gente comparar agora, mas daquela época ele era o mais facilzinho. Hoje em dia a gente tem um CapCut, ele é muito fácil de usar, ele é muito bom, é muito mais fácil de legendar hoje em dia, é menos torturante. Então, dá para dar uma caprichada assim na edição, se atentar com os cortes, usar o fade on, fade off, né, para fazer uma transição de vídeo que seja menos esquisita, também é bom. Enfim, era isso que eu queria falar. Hoje em dia também tem legenda automática, né? É maravilhoso. Às vezes sai umas groselhas assim na legenda, mas é bom, mas é mais fácil. Muito bem, maravilha. Damião vai acrescentar algo? Vamos lá, Damião, diga aí. Não, só dizer que é isso mesmo, assim. Hoje em dia a gente, como ele falou, né? Rickson, né? Sim. Hoje em dia você tem no celular, bicho, um aplicativo maravilhoso aí, gratuito ainda mais. Quer dizer, ele tem umas propagandazinhas, mas no final, se você assistir a propaganda que o aplicativo libera, e você é só fechar a propaganda que ele deixa no final, porque no final, né, se a pessoa não se atentar, fica lá o CapCut lá, Sim. uma marcazinha dele. Mas é só o cara assistir uma propaganda que ele disponibiliza, você fechar aquilo ali no xizinho, resolveu, faz seu vídeo sem propaganda nenhuma. E aí é fenomenal. Esse detalhe da legenda é muito bom, porque você pode colocar a legenda nele e ele permite que você edite as partes onde ele errou, né? Porque o nome de um autor gringo, ele não vai acertar jamais. Às vezes até pode ser na cagada, mas é muito bom e fácil de mexer. E tem muitos vídeos no YouTube ensinando, velho. Particularmente, eu uso só quando eu vou fazer vídeo para Instagram. Mas eu uso uma plataforma Premiere, que já é um programa já mais sofisticado a nível profissional de edição, que vale a pena também, mas é muito mais complicado de mexer. Então, para quem está pegando agora, começando, e quer fazer um filme no celular, é possível, só usando um aplicativozinho gratuito, que é o CapCut. Muito bem, então já temos aí ótimas dicas do pessoal que tem feito os vídeos, né? Esse aí é um dos mais citados, realmente. E aí, sugestão, vai gravar falas de pessoas, tem que ter, de preferência, um microfonezinho de lapela, baratinho, para captar o som sem maiores dores de cabeça, né? Isso vai ajudar muito. E no mais, pessoal, como Malu e Elton disseram, começar a mexer, vai fazendo os vídeos aí sobre a leitura que fez, sobre as plantas que tem em casa, sobre os animais de estimação, e daqui a pouco tá destravando, né, na edição desses vídeos, e aí vai aprendendo uns com os outros, né, como aqui estamos fazendo, uns colegas com os amigos, com as amigas, e daqui a pouco vamos produzir vídeos cada vez mais dinâmicos e interessantes. E é esse o nosso objetivo, né, estimular a interação entre os estudantes, que já têm certo conhecimento, certa prática, para que os demais também possam se beneficiar desse know-how, desse conhecimento adquirido de uma forma ou de outra. Então, dessa maneira, pessoal, nós estamos chegando ao fim da programação. Estamos muito contentes porque a turma permaneceu até o final. Aqui temos uma sala cheia, né? Provavelmente 2 turmas aqui e outros convidados especiais nesse primeiro encontro do projeto Sociologia nas Redes, versão 2023. Hoje, vocês acompanharam, nós realizamos o lançamento de 3 vídeos inteiramente produzidos, né, pelos graduandos da UFRN, e também contamos aí com o que chamei aqui de um mini curso, né, que foi essa troca de conhecimento que Malu e Elton organizaram, mas também que contou com a participação aí de Rickson, de Priscila, que trabalhou produzindo o roteiro, de Damião também, que trabalha com imagem. E assim nós temos aí algumas orientações que vão, né, dar o início desse conhecimento que vocês vão desenvolver aí, produzindo vídeos ainda esse semestre. Tá ok, pessoal? Então agradeço muito a presença de todos vocês
deixo o convite também para que nós nos encontremos daqui a uma semana, né? Nesse mesmo horário, só que na próxima semana nós vamos pensar mais a produção escrita, a produção mais acadêmica e científica, né?